Pessoal, hoje a gente tem mais uma aula de transformações químicas e físicas. Essa matéria serve para os meus alunos do 6º ano e também os do 9º ano, tá bom? Bora pra... Gente, transformações químicas e físicas. O que significa isso? É meu automático, gente, olha, sou muito boa. Então, as transformações físicas é um processo, de transformação que ocorre quando a substância não altera a sua composição química daquela matéria, Então, a matéria, ela não vai se transformar em outra. Desde o início, quando se inicia essa transformação, até o final do processo, ao final desse processo, a substância será a mesma. Ou seja, não vai mudar quimicamente, a composição daquela substância. Então, com isso, no final dessa transformação, a gente não vai ter a formação de uma nova substância. Tudo bem? Nessa hora, a gente pode caracterizar alguns aspectos que ocorrem nas transformações físicas. A principal delas é a mudança de estado físico. Lembra o que a gente falou que são estados físicos, Sólido, líquido e gasoso. E aí, a matéria, ela tende a mudar de estado físico de acordo com a temperatura, não é mesmo? Então, quando ocorre mudança de estado físico, a gente pode dizer que está ocorrendo ali uma transformação física, tá? Além disso, quando há mudança de formato na matéria, também é um indício de que pode estar acontecendo ali uma transformação física, tudo bem? Por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de transformações físicas de algumas matérias, de algumas composições. E aí, a principal delas, que é bem fácil a gente entender, é a da água e do gelo. Por quê, professora? Gente, o que é o gelo? O gelo é a água em estado sólido, O gelo é a água congelada. Então, assim, o gelo, mesmo estando congelado, ele continua sendo água, tá? Independente se ele tá no estado sólido ou líquido, os dois possuem a mesma composição. Qual que é essa composição? A água, H2O. Ou seja, não houve uma transformação, mas é uma transformação física, porque não houve mudança na composição química daquela matéria. Beleza? Outro exemplo, gente, até trouxe aqui uma latinha, Aqui a gente tem uma latinha de alumínio. Essa latinha, vamos supor que ela esteja inteira, E aí, se eu me proponho a amassá-la, mesmo que eu aperte bastante, deixe ela bem compactada, eu estou transformando ela fisicamente. Mas ela continua sendo uma latinha de alumínio, não é? Então, se eu derreter isso aqui, por exemplo, ela continua sendo alumínio, tá? Então, quando eu amasso aqui, ela inteira ou amassada, ela vai ser uma latinha de alumínio. Então, não houve o quê? Não houve alteração da composição desse material, beleza? Além disso, a gente pode tomar como exemplo um copo de vidro, O copo, ele estando, nesse caso aqui, ele tá quebrado, vejam, Quando ele tá inteiro e eu rompo esse copo, inteiro ele é o quê? Um copo de vidro. Quando eu quebro, ele continua sendo um copo de vidro, porém quebrado. Então, isso ocorreu o quê? Uma transformação física, mas não houve alteração na composição química da matéria, porque ela continua sendo vidro, inteira ou quebrada, tá bom? Gente, só um último exemplo. A mesma coisa acontece com o papel. Eu tenho uma folha de papel aqui. Esse papel tá aqui, a folha inteira. Se eu amassar, ele continua sendo o quê? Um papel, porém está amassado. Então, isso a gente pode dizer que é uma transformação física. Eu transformei o meu material, mudei o formato, lembra que eu falei que o formato também é um indício de que houve transformação física, mudei o formato dele, mas ele continua sendo um papel da mesma forma inteiro, tudo bem? Então, isso é uma transformação das transformações químicas, O que acontece nas transformações químicas?
ela vai acontecer contrário das transformações físicas, ou seja, nesse processo vai ocorrer sim, né, a alteração na composição química daquele material, tá? Então, no início do processo, né, da transformação, a gente tem uma determinada matéria, uma determinada substância, e ao final desse processo, ela vai ser uma outra substância totalmente diferente, ou seja, alterou a composição química daquele material. Tudo bem? Então, assim, essa é a diferença, né? Ou seja, ao final do processo irá ocorrer a formação de uma nova substância, ok? E aí, gente, quais são as evidências, né? Algumas dicas, coisas que a gente pode observar na reação, nessa transformação, que identifica, né? Que identifica que é uma transformação química e não física. Essas evidências são mudança de cor. Normalmente, quando há uma mudança na coloração durante esse processo da transformação, é característico de uma transformação química. A formação de fumaça também, quando ocorre isso. O aquecimento espontâneo, ou seja, um aquecimento provocado pela reação e não por uma fonte externa, tá? Então, isso também caracteriza uma reação química, tudo bem? A efervescência, né? Eu coloquei aqui, tá, gente? A efervescência, o que é efervescência? É a produção de gases durante a reação, tá? A formação de um sólido também. Então, essas são algumas evidências que a gente pode observar se ocorreu, né? Normalmente indiciam que ocorreu ali uma transformação química, tudo bem? Agora vamos ver alguns exemplos. Então, temos aqui exemplos de transformações químicas, tá? A principal delas, né, muito conhecida, é a ferrugem. A ferrugem é uma transformação química. Por quê, professora? Porque o objeto, né, que se iniciou a transformação, que no caso é o ferro, ele se transformou em uma outra composição ao final do processo, que na verdade é o óxido de ferro, né? Por quê? Por que o objeto, né, o ferro, ele enferruja? Porque ele está em contato com o oxigênio. Então, isso ocorreu o quê? Uma reação química que ocorreu uma composição, né, uma mudança da composição química do ferro. Beleza? Outro exemplo é da combustão, né, do fogo. Então, quando a gente coloca fogo em um material, por exemplo, a madeira, a gente está realizando um processo de transformação química. Ou seja, eu tenho aqui uma madeira, né, eu coloco o fogo, e aí depois, ao final do processo, o que isso vai ser transformado? Em cinzas, né? Então, numa outra substância que não era inicial, que era a madeira. Tudo bem? Outro exemplo é essa aqui, nessa foto, que é a efervescência que eu falei com vocês. O que é efervescência? É a liberação de gases durante essa reação. Então, aí nesse caso, tem um copo com um remédio, né? Aqueles remédios de estômago, Estomazil, Eno, que quando a gente coloca em contato com a água, ele libera um monte de bolhas, né? Ou seja, gases ali naquela reação. Então, isso também é uma reação química. Tudo bem, pessoal? Essa é a aula de hoje. Além disso, eu tenho um último exemplo para mostrar para vocês, para a gente terminar e fechar esse conteúdo, tudo bem? Aqui a gente tem uma foto que mostra um menino cortando um pedaço de madeira e depois, aqui, né, os homenzinhos da caverna queimando essa madeira, tá? Aqui, gente, no caso, eu tô pegando um pedaço de madeira e apenas cortando, né, apenas colocando em pedaços. Então, eu fiz o quê? Uma mudança no formato daquela madeira. Isso, então, configura-se uma transformação física. Mas, quando eu pego a madeira e ateio fogo nela, é uma transformação química, que vai mudar a composição da madeira. Tudo bem? Então, gente, essa é a aula de hoje. Muito obrigada por prestar atenção. Espero que tenha entendido. Mais tarde a gente fala sobre uns exercícios pra gente fazer, tá bom? Beijo! Tchau!